Aí galera do Ranking, beleza? Vamos fazer esse vídeo aí para falar um pouco sobre o coronavírus, notícias da China, notícias dos especialistas, algumas dicas individuais e também de política pública. Mas antes de assistir o vídeo, por favor, se inscreva nos nossos canais, o sininho lá do YouTube, nossa página do Face, do Instagram, para você acompanhar o Ranking. E quem quiser também pode entrar na lista de WhatsApp para receber por WhatsApp os nossos posts mais bacanas e ajudar a divulgar assim o nosso trabalho. Esse assunto está meio saturado, mas vou gravar esse vídeo falando um pouco do tema do coronavírus, depois de ter lido uma série de artigos de especialistas, conversados com alguns infectologistas e com a nossa equipe da Multilaser na China. Nós temos uma equipe lá que está por dentro de tudo que acontece nas fábricas, dia a dia, as notícias mais frescas. E a princípio, o que me vem à mente depois de pensar um pouco mais a respeito é que, assim, claro que não pode menosprezar a ameaça, né? Tem que levar a sério tudo, mas no fundo a coisa mais perigosa e mais séria do coronavírus é a reação histérica das pessoas. A histeria é a única coisa que a gente realmente tem que ter medo. Como dizia o presidente Franklin Roosevelt, americano, né, falecido, a única coisa a temer é o próprio medo. Primeiro falar um pouco de números sobre um vírus que já matou esse ano, até agora, em 2 meses, somente em 2 meses, já matou 108 mil pessoas pelo mundo, estimado 108 mil pessoas, e não estou falando do coronavírus, eu estou falando da gripe comum, tá? Até agora, janeiro e fevereiro, só de gripe comum, como acontece todos os anos, mais de 650 mil mortos por ano, morreu 108 mil pessoas, dá 50 e poucas vezes mais do que o coronavírus. E você não vê em anos anteriores a galera falando, não, vamos banir a viagem internacional, todo mundo de máscara, todo mundo isso, aquilo. Então, assim, a reação histérica do medo de que é uma doença nova, porque vem da China e tem aquela coisa toda, né, de que a China, sempre que vem uma da China, parece que tem mais efeito do que as outras, né? Por exemplo, a tuberculose, que matou muito mais gente nos últimos 10 anos do que todos os vírus juntos, né, dessas gripes e tal, a tuberculose veio da Índia. E, por que pareça, vindo da Índia, talvez no caso o mesmo espanto, o mesmo pavor do que da China. Isso é uma coisa muito natural de nós seres humanos, porque o nosso senso de medo ele é muito descolado da razão, né, da racionalidade, do perigo real. É conhecido, por exemplo, que as pessoas têm muito mais medo, por exemplo, de viajar de avião do que de ir para a piscina em casa. Só que as piscinas, elas causam uma quantidade de afogamentos e mortes 40 a 80 vezes maior do que viagem de avião. Claro que se você quiser ir para a China agora, justo para a China, você pode dar uma adiada, mas você não precisa deixar de viajar, deixar de fazer as coisas por causa de mais um vírus que vai vir outros ainda por aí. O primeiro fator a considerar é que é um vírus, por enquanto, pelo que a gente sabe, muito pouco letal comparado com os outros tipos de gripe e os outros que vieram aí. Muito mais light do que o H1N1, por exemplo, a SARS, etc. Hoje o coronavírus tem tido uma mortalidade, alguma coisa entre 1% e 2%, concentrada muito fortemente em pessoas idosas que já têm problema crônico, né, que já vai ter algum problema de qualquer jeito, que está sujeito a um falecimento por outras causas, né. Em termos de pessoas adultas saudáveis, é muito pouco a taxa de mortalidade e até onde eu tive acesso às informações, crianças nenhuma até agora teve uma fatalidade. Então é um vírus muito similar ao que já existe por aqui, que já está todo mundo acostumado, já sabe como lidar, uma gripe comum, etc. Um outro fator importante a considerar é que a tendência dos vírus é, com o tempo, perdendo um pouco de mortalidade. Isso é natural em todos os vírus. É um negócio meio contraintuitivo, mas se você for pensar é o seguinte, não é do interesse do vírus, entre aspas, né? Porque vírus não tem interesse, mas não é do interesse do vírus matar o seu anfitrião. Se você tem uma nova pandemia de vírus, né? Uma doença que se espalha, e alguns tipos de vírus matam mais rápido, eles tendem a sumir mais rápido também com o anfitrião, porque um anfitrião que fica doente mais forte, vai para o hospital mais rápido, que morre, ele acaba transmitindo para menos pessoas do que aquele vírus que fica lá incubado, quietinho, que não causa tanto efeito. Então, do ponto de vista genético, da evolução do vírus, o mais interessante para ele é ele ficar lá quietinho, se espalhar na surdina, não fazer grandes danos, não matar seu anfitrião. Por isso que as grandes pandemias, com o tempo, elas tendem a ficar menos e menos efetivas em termos de mortes, né? E
com o tempo a população começa a se vacinar. Outro ponto importante é o seguinte, o foco do governo nesse momento tinha que ser mais o combate aos efeitos, né? Quer dizer, tratar rápido, recolher as pessoas que estão doentes, achar uma vacina, achar remédios antivirais. A coisa de você impedir o contágio é muito limitado, muito, porque é tipo uma progressão geométrica, você aprendeu na escola lá em matemática, né? Que vai dobrando, vai triplicando. Cada pessoa infectada infecta em média 3. Então, se você tem, por exemplo, 1 milhão de infectados, daqui a 10 dias você tem 3 milhões, depois você tem 9 milhões, depois você tem 27 milhões, depois você tem 100 milhões. É muito difícil impedir que pegue. Assim como o H1N1, que no início foi maior trauma, e logo, em 6 meses, as estimativas são que atingiu 1 bilhão de pessoas no planeta. Então, você vai acabar de uma certa forma, o vírus vai acabar espalhando, uma boa parte da população vai acabar pegando, vai se curando, vai pegando imunidade, e assim é o natural da microbiologia. Na esfera privada, o que cada um tem que fazer é respirar fundo, tocar a sua vida normalmente, não ficar obcecado só com notícia de coronavírus, fazer aquilo que você tem que fazer de qualquer jeito, com ou sem coronavírus, ou seja, se alimentar bem, dormir bem, fazer exercícios, isso vai subir a sua resistência, a sua imunidade natural, que é a coisa mais importante para combater o vírus. Lavar as mãos, fazer higiene, né, que é uma coisa que você tem que fazer de qualquer forma, com ou sem coronavírus. Ou seja, vida normal com serenidade. E na esfera pública, não focar tanto em ficar impedindo gente de ir e vir, banir pessoa de tal país, quer dizer, a pessoa que não tem sintoma nenhum, que vai vir de um tal país, cara, não faz o menor sentido, isso aqui já passou, fechar a fronteira, fechar o país, a gente tem que deixar a economia fluir, deixar as coisas fluir, e o governo tem que ter força de reação para cuidar das pessoas que ficarem doentes. Então, hospital, ter leito, ter remédio, ter desenvolvimento das vacinas, né? Ter o poder público com capacidade de fazer aquilo que ele precisa fazer, que é o básico, né? Saúde, educação, segurança, aquilo que a gente sempre defende. E não um governo que está atolado em dívidas, atolado em gastos que não tem nada a ver, né? Pensão dos super salários, um monte de salário de servidor aí, bancando toda a máquina e sem dinheiro para investimento naquilo que importa para cuidar das pessoas. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.